Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os companheiros que assistem aos domingos esta live pelo Instagram do Centro Espírita 9 de Outubro. É com muita alegria que estamos aqui, a convite dos companheiros dessa casa querida, para falar da Boa Nova de Jesus, para falar dos apóstolos, da missão dos apóstolos na divulgação da Boa Nova. É tão importante a gente pensar na Boa Nova de Jesus nos dias de hoje. Dias que estamos atravessando muitas vezes tormentosos, mas que, se estivermos conectados aos ensinamentos amorosos do nosso Mestre, nós podemos ter a clarividência necessária para fazer uma travessia neste mar alto luminoso. Sejam todos bem-vindos, que possamos estar em harmonia, que possamos estar felizes, que esse finalzinho de tarde de domingo aqui no Recife, um domingo muito bonito de sol, mas onde você estiver, seja chuva, seja sol, seja frio, onde você estiver nos acompanhando, que doces bênçãos de amor e de paz possam alcançar você, seu lar, a sua casa. Boa tarde, Aldenora. Muito obrigada, gratidão. E vamos juntos, não é? Para iniciar o estudo de hoje, da tarde de hoje, primeiramente eu vou me apresentar. Eu sou Djenane Mendonça, eu sou do Recife e eu sou voluntária da Fraternidade Espírita Peixotinho, aqui no Recife. Também sou voluntária do Centro Espírita Sem Fronteiras, o CESF. Trabalho também no projeto Escutatória, que é um projeto de escuta de rua. E milito há muitos anos divulgando a nossa querida doutrina espírita. Então é com muita alegria que estamos aqui. Vamos fazer a nossa prece inicial? Amigo Jesus, meigo Rabi da Galileia, neste momento, nossos corações e nossa mente se transportam para aqueles dias da Galileia, aqueles dias em que tu caminhavas descalço nas areias do lago de Genezaré. Visualizamos a tua figura amorosa, Jesus, para rogar nesse momento que doces bênçãos de amor e de paz possam nos envolver. Que essas irradiações de amor possam alcançar os nossos lares, nossa família, nossos entes queridos, mas que também os nossos corações, onde estivermos, possamos irradiar amor, alcançando os corações necessitados, acalmando os aflitos, que os benfeitores espirituais possam, nesse momento, nos amparar. Assim seja. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Então, o advento do Cristo, ou seja, a chegada do Cristo, e estamos no último domingo do mês de novembro, não é? E no mês de dezembro nós celebramos o nascimento de Jesus, o nascimento do nosso Mestre. É Natal, e no Natal nós ficamos assim com vibrações diferentes, sentimentos de amor, não é? Estou em casa, então esse barulhinho aqui é cachorrinho, meu esposo brincando com os cachorrinhos, e assim a gente está se acostumando muitas vezes a esses trabalhos quando nós estamos em casa, não é? Mas vamos em frente. Então, é preciso que a gente faça uma contextualização. Quem é Jesus? Quem é o nosso Mestre? Não é? Jesus é o governador do nosso orbe, ele é o Rei Solar. Foi ele mesmo, seu amor, que organizou o planeta que nós habitamos, o planeta Terra. Através das suas vibrações, das suas irradiações de amor, do seu magnetismo, Jesus, junto aos seus prepostos, retirou do Sol uma massa fluídica e iniciou a elaboração deste planeta. Por muitas eras, por muitos anos, milhares de anos, o nosso planeta foi se organizando, como nós estudamos na ciência, assim como a ciência demonstrou. E quando
chegou a hora, no momento aprazado, Jesus começou a permitir que a nossa humanidade viesse habitar este planeta, não é? Que muitos espíritos aqui reencarnassem. Alguns advindos da constelação de Cocheiro, de Capela, outros de outras partes e outros espíritos advindos aqui mesmo do nosso orbe. É verdade que Jesus tem um plano para a nossa humanidade. Ele é o nosso bom pastor, é o nosso condutor. Então, ele tem um plano para que a nossa humanidade se desenvolva, consiga se libertar da canga, da dor e do sofrimento, consiga se libertar das paixões atrasadas que nos prendem a esses círculos de dor. Mas para tudo há um momento certo. E na programação de Jesus, no seu plano para a nossa humanidade, ele desejou estar entre nós. Desejou o nosso Messias, o nosso Cristo, encarnar entre nós, em sublime sacrifício. Porque ele precisava mostrar para nós como deve se portar na humanidade, aqui na Terra, o homem cristificado, ou seja, o homem que se vinculou à lei de Deus, que se vinculou a Deus em consciência e em coração. Então, como diz no Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso modelo, o modelo do ser mais evoluído que nós temos conhecimento em nosso planeta. E assim, dessa maneira, ele nasce. Nasce para servir de modelo ético, mas também para trazer a boa nova, para trazer as alvíceras de uma lei, de uns ensinamentos do nosso Pai, Deus, nosso Pai, Criador. Essa boa nova, ou seja, o Evangelho, vai trazer para nós a ética universal, os ensinamentos universais, esses ensinamentos interplanetários, ensinamentos de amor, ensinamentos de fraternidade, de respeito, de respeito à natureza, de respeito a todos os seres humanos que caminham conosco na experiência aqui na Terra. Esses ensinamentos da Boa Nova, trazidos naquele tempo, não é, no Evangelho de Jesus, também vêm nos mostrar que somos habitantes da Terra, mas também há outras moradas na casa do nosso Pai, outros mundos, outras humanidades. E aí o nosso conceito de família, o nosso conceito de fraternidade vai se ampliando para além do orbe. Essa compreensão, ela vem se dilatando, ela vem se desenvolvendo, sobretudo com a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos. Porque Jesus, naquele momento que aqui caminhou pela Terra, ele não pôde explicar com toda clareza esses ensinamentos tão lógicos, de natureza científica, de natureza filosófica, para onde vamos, de onde viemos, não é? Como iremos evoluir, o que será de nós? A doutrina espírita, codificada, organizada pelo Senhor Allan Kardec, tudo nos explica, tudo nos elucida desses ensinamentos maravilhosos. Então, para divulgar a Boa Nova, não é? E aí a gente quer trazer uma contribuição, não é? É importante aqui, porque a chegada de Jesus, foi programada, ela foi planejada. E ela foi cantada pelos poetas, pelos profetas. Todos esperavam o Messias. E foi tão bonito porque quando Jesus nasce, mesmo sendo esperado nos palácios, mesmo sendo esperado nas sinagogas, nos templos, ele escolhe nascer em travessia, devido ao censo que estava sendo feito naquela época. Maria, José, a Sagrada Família estavam em travessia. E não havia lugar que desse ao nosso Jesus, ao nosso Mestre, melhor acolhimento, senão uma gruta de pedra.
Ali, numa estrebaria, onde animais buscavam abrigo, o Senhor da vinha, o governador do orbe, nasceu. Por quê? Por que ele escolheu isso? Por que Jesus, que poderia nascer no mais belo palácio daqueles dias, escolheu nascer tão simples, tão desataviado? Porque ele não queria, primeiramente, estar associado a nenhum dos poderes temporais daqueles dias. Porque ele não veio para nenhuma religião da época, para nenhum poder político transitório daquele momento. Ele é o Cristo da humanidade inteira. Então ele precisava nascer a caminho para dizer: eu nasci a caminho, vocês estão também a caminho, todos estamos a caminho da luz, como diz Emmanuel naquele livro maravilhoso, A Caminho da Luz, psicografia do nosso Chico. E ele quis também ensinar no seu nascimento, porque em Jesus tudo é pedagogia, em Jesus tudo é ensinamento. Ensinamento para os nossos corações ainda tão vacilantes, ainda tão inquietos, ainda tão apaixonados pelos poderes transitórios. Olha só o que estamos vendo nesses dias, não é não? Então Jesus nos ensina, ao se permitir nascer numa estrebaria, numa gruta de pedra, em meio aos animaizinhos, sobre uma virtude que nos é essencial, a libertação do nosso espírito da roda da dor e do sofrimento, que é a humildade. Ele já nasce em pedagogia, ensinando. Sem a humildade, nenhuma virtude se sustenta. A sabedoria, a virtude da sabedoria sem humildade, de nada se aproveita. A caridade, sem humildade, machuca o coração daquele que recebe. Então, a humildade é exatamente a virtude basilar. Jesus programou o seu nascimento para já chegar nos ensinando. E aí nós vamos encontrar no livro Boa Nova a seguinte reflexão. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados, todos os pecadores. Jesus escolheu os ambientes mais pobres, os ambientes mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensa cenários suntuosos. O cenário dos fóruns, o cenário dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Então, meus irmãos, é por essa razão que Jesus veio reunir também o seu colégio apostolar. Ou seja, era preciso formar um grupo de amigos que iriam disseminar a Boa Nova. É preciso que a gente faça uma diferenciação entre discípulo e apóstolo. O discípulo é o aluno, é aquele que aprende com o mestre. O apóstolo é aquele que, depois de aprender com o mestre, ele tem a missão de espalhar as sementes da Boa Nova.
Então, a palavra discípulo é uma palavra de origem latina que significa aquele que aprende, né? É o aprendiz. Todos somos discípulos, porque todos estamos aprendendo. Mas os apóstolos, eles são os enviados, ou seja, são aquelas pessoas que foram enviadas a disseminar por toda parte a Boa Nova. Nós vamos ter um colégio apostolar inicial, Colégio dos 12. Mas, diz os espíritos benfeitores, informações que os espíritos vêm nos trazer, é que mais de 200 espíritos encarnaram com Jesus aqueles dias, aquela época, e depois de Jesus, para disseminar a Boa Nova. Cada um a seu tempo, cada um no seu momento. Há muitos discípulos de Jesus, aqueles que beberam na fonte, que ouviram Jesus, que foram curados por Jesus e que foram transmutados, foram transformados pela presença do Rabi, do querido Rabi da Galileia, que é Jesus. Não apenas o Colégio Apostolado dos 12. Nós podemos encontrar, por exemplo, no livro Ressurreição e Vida, um livro psicografado pela nossa querida médium, tão maravilhosa, que é Dona Ivone do Amaral Pereira. Um livro escrito, é um livro lindo, gente, indico a leitura. Um livro de contos, escrito pelo espírito Leon Tolstói. Neste livro de contos, que são contos maravilhosos, e nesses dias de Natal, é tão bom a gente ler histórias de Jesus, né? Estamos tão próximos de Natal. Aqui na minha casa eu já montei a minha árvore hoje de Natal. Gosto muito de enfeitar a casa toda para celebrar o nascimento de Jesus. E nesse livro há um capítulo chamado O Discípulo Anônimo. Narra Leon Tolstói que aqueles dias, quando Jesus pregava a multidão nas praças, em Cafarnaum, por todos os lugares por onde ia Jesus, havia um jovem que se vestia, que tinha um cabelo e calçava sandálias, tinha uma aparência grega, como se ele tivesse sido advindo das academias gregas. Era o jovem do manto marrom. Ele trazia uma espécie de, como se hoje fosse tubos, onde ele guardava papiros. E ele escrevia, ele era alfabetizado. Então ele ouvia as pregações de Jesus. Ele ouvia aqueles ensinamentos, ele testemunhava as curas. E cada vez mais ele ficava encantado, estupefaciado com aquele rabi. Que ensinamentos profundos, seu coração se comovia. Quando não estava, diz Leon Tolstói, ouvindo, aprendendo aqueles ensinamentos, e é tão bonito porque depois que ele ouvia e pregava, ele abria os papiros e ali mesmo ele começava a registrar, a escrever o que ele testemunhava, não é? Então, certamente, meus amigos, é um daqueles espíritos, aqueles que escreveram, né, o Evangelho, mas dos evangelhos que não são os tradicionais. E aí diz Leon Tolstói que quando ele não estava fazendo isso, hospedado numa estrebaria, ele trabalhava, carregava água, limpava o quintal das pessoas para conseguir um sustento. Mas sempre que Jesus ia pregar, ou quando Jesus se reunia, ali estava o moço do manto marrom, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Naquela tarde, em casa de Pedro, quando Jesus estava de um lado para o outro, curando a todos os que procuravam lá na casa de Pedro, o pescador, Simão Bar-Jonas, lá naquela praia
de Cafarnaum. A multidão acorria, buscava Jesus para se ver curada das suas dores, das suas angústias. O moço estava lá na soleira da porta, vendo tudo, assistindo a tudo e a tudo registrando nos seus pergaminhos. Quando de repente entra Jairo, o chefe da sinagoga de Jerusalém, ele se joga nos pés de Jesus e diz: Mestre, filho da casa de Davi, Senhor, vem à minha casa, a minha filha está morrendo. Venha, Jesus, curar a minha filha. E Jesus então se encaminhou à casa de Jairo, mas quando estava passando pela porta, o manto de Jesus rociou o rosto do jovem. E o jovem tomou a túnica, beijou, osculou. E Jesus olhou para ele. Seus olhos se encontraram. E foi como se um calidoscópio mágico girasse. Ele reviu toda a vida dele. E ele sentiu um hausto de amor naquele breve momento em que Jesus olhou para ele. E ele pôde escutar: eu te conheço. Eu sei quem tu és. Continua fazendo o que estás fazendo. Meu Deus, que momento sublime. E lá vai Jesus correndo à casa de Jairo. E mais uma vez o jovem foi atrás e testemunhou a cura da filha de Jairo, que não estava morta, estava em estado de catalepsia. E ali mesmo no coro, como lembra a Aldenora, ele registra aquele evento. Certo dia, o moço do manto marrom, com aqueles cabelos cortados no ombro, repartidos igual aos gregos, cabelos fartos, olhos muito azuis, quase cinzas. Ele chega na praça e a multidão já estava lá esperando que Jesus chegasse. Mas Jesus estava demorando e não havia nenhum dos seus discípulos. A multidão esterçogava, sofria. Muitas pessoas obsediadas, endemoniados, não é? E o jovem ficou tão compadecido, vendo a situação daquelas pessoas, que ousou fazer como havia visto os discípulos e Jesus fazer tantas vezes com os obsediados que procuravam Jesus. Ele se levanta e vai até um daqueles homens que estava completamente dominado por espíritos obsessores, estende a mão e diz: em nome de Jesus de Nazaré, deixa este homem. Meu Deus! E os espíritos que estavam obsediando obedeceram o jovem de coração puro. João, que tudo assistira de longe, correu para Jesus e disse: Rabone, ali na praça há um homem que está expulsando os demônios em teu nome. E ele não é discípulo, ele não é um de nós. Isso está no Evangelho de Mateus. Jesus olha para João e diz: João, todo aquele que faz o bem em meu nome é meu discípulo. João. Essa é a única passagem do Evangelho que faz referência ao moço do manto marrom. Um espírito tão nobre que nem sequer desejou que o seu nome ficasse registrado. Passados dias, no 14 de Nissan, que foi aquela tarde, aquele dia em que nós crucificamos, torturamos, vilipendiamos
o nosso Cristo. Ali estava o moço, chorando, em prantos. Tentou mesmo ajudar, foi empurrado pelos soldados. Não conseguia entender por que estavam crucificando aquele rabi. Meu Deus, por quê? Que só falava de amor, que só fazia o bem. E ainda hoje, todos os que falam de amor, de fraternidade, são perseguidos, não é mesmo? Passados dias, o moço se recolheu à estrebaria, chorava profundamente, sentia profundamente a crucificação de Jesus. Naquele dia, ele tinha aberto lá os seus pergaminhos, onde estavam escritos, estava lendo, relendo, registrando. E ele chorou tanto que adormeceu em cima dos seus escritos. E quando ele chorou, ele dormiu, ele viu entrando numa túnica alvinitente Jesus. Era Jesus. Assim como Madalena o descrevera, era Jesus, de braços abertos, sorrindo para ele. Ele foi tomado novamente de um hausto de amor. E Jesus disse para ele: meu filho, enxuga suas lágrimas. Tudo que vistes e registrastes era para quê? É para quê? Tu procures aqueles que não conhecem a boa nova. Eu te envio a falar, a ensinar aos que não tiveram a oportunidade que tu tiveste. Espalha o meu evangelho. E aquele moço, o moço do manto marrom, acordou, cheio de energia renovada, tinha no coração a lembrança daquele amor que ele sentiu, daquela irradiação. As palavras de Jesus lhe atravessaram profundamente. E ele então vai em Jerusalém, para frente do mercado de Jerusalém, e lá se senta e toma de uma espécie de ataúde, eu não sei se é um ataúde ou uma flauta, não me lembro bem, tem que pegar lá o livro para ver, mas era um instrumento musical. E ele começa a tocar músicas. As crianças começam a se aproximar, a cercá-lo, e ele toca as músicas e depois diz assim: vocês gostariam de ouvir uma história? A história de um rabi, de um lindo rabi, que falava de amor e de fraternidade, que nasceu em Belém. E as crianças, um alaúde, obrigada, Adelsa, obrigada. E as crianças disseram: queremos, paizinho. E aí então ele começou a pregar, este enviado, este apóstolo de Jesus, começou a pregar o evangelho de Jesus. Passados anos, passadas décadas, ele ficou conhecido como o velho do manto roto. Passou toda a vida pregando o evangelho. Toda a vida. Jamais foi perseguido, porque ele ia de lugar em lugar, ali pobrezinho, ali trabalhando humilde, e nas praças, na frente dos mercados, ele ensinava o evangelho de amor. O discípulo anônimo, nós podemos dizer, o apóstolo anônimo de Jesus. E assim muitos fizeram, além do colégio apostolar. E eu pergunto, meus irmãos, e nós? Nós que somos discípulos de Jesus? Sim,
porque o seguimos, porque aprendemos a sua boa nova. Mas quando assumiremos a postura apostolar? Quando sairemos a pregar com a nossa postura, com as nossas palavras, mas também com as nossas ações? Todos podemos pregar. Todos podemos ser apóstolos. Lembra o que Jesus disse a João? João, todo aquele que faz o bem em meu nome, é meu discípulo. E aí então, meus irmãos, a gente lembra que Jesus, no cumprimento de sua missão, ele precisou contar com os 12 apóstolos naquele momento, que iriam levar o evangelho, não é, por toda parte. Para além da Judéia, veja a tarefa de Saulo, que se transmudou em Paulo. Não é? Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora. Não para incensar-se, não para ter ao lado dele um séquito bajulador, nem para encerrá-los em uma torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar. Olha a tarefa do apóstolo de Jesus: abençoar, confortar, servir ao povo que, em todas as latitudes da terra, lhe constitui a amorosa família do coração. Então, todos aqueles que abençoam em nome de Jesus, que confortam em nome de Jesus, que instruem em nome de Jesus, que servem ao povo, à humanidade, seja da forma como servir. Porque o apóstolo não é aquele que está apenas encerrado num templo, numa determinada religião. Até porque, meus irmãos, Jesus em si não criou nenhuma religião. As religiões, elas são escolas, são formas de aprendermos o Evangelho, a lei divina. E existem muitas escolas no planeta, e cada criatura está matriculada na escola, que tem condições de aprender, condições de se desenvolver. Não é verdade? Jesus não pertence a nenhuma religião. Jesus é a religiosidade universal. Ele é o paradigma, ele é o modelo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Como ele mesmo disse, ninguém chegará ao Pai senão por ele, senão por Jesus. Não é, meus irmãos? Mas era muito importante que se formasse aquele primeiro grupo, porque a missão de Jesus, propriamente dita, começa com essa primeira organização do colégio apostolar, não é? Um pouquinho a internet, não foi? Mas vamos seguir. E esses irmãos lançavam as redes, eram pescadores. Vejam onde Jesus foi buscar os seus apóstolos. Foi buscar entre os homens simples da Galileia, não é? E disse-lhes, lá no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, que é o nosso Francisco, que na Idade Média encarnou como o nosso querido Francisco de Assis, não é? E João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Lucas vem nos esclarecer que Levi ofereceu-lhe, após o convite, então, uma grande festa em sua casa, e com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Então, assim, Jesus foi formando o colégio apostolar, o primeiro colégio apostolar. Mas vamos pegar um trecho de Boa Nova para que a gente entenda o que significa ser um apóstolo de Jesus naqueles dias e também nos nossos dias. Porque todos somos convidados a apostolar.
todos somos, de alguma forma, convidados a enviar, a disseminar a boa nova. Então, diz Jesus, amados, disse Jesus com imensa mansidão, não tomareis o caminho largo. Olha as orientações de Jesus. Não tomareis o caminho largo, por onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscarei a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros das discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações em sincero esforço. Vejam, meus irmãos, essa orientação de Jesus. O apóstolo de Jesus não entra em contendas estéreis, ou seja, não perde tempo com discussões que não levará a nada. Muito pelo contrário, atua, age, procurando não perder tempo com aquilo que vai separar, desagregar, criar polêmica. Aliás, polêmica, como diz Chico, Emmanuel para Chico, né? Esse é um recado de Emmanuel para Chico. Eu encontrei isso num livro chamado Testemunhos de Chico Xavier, organizado pela nossa querida Sueli Caldas Schubert. Polêmica é serviço vão, não é? De encher e encher a tina até ela transbordar. É um serviço vão, não adianta você ficar colocando água até transbordar e pegar água e botando de novo. Então a gente precisa prestar atenção nesse momento, quando as criaturas se envolvem em tantas polêmicas, não é? A gente precisa escolher o que vale a pena realmente a gente se envolver. Sobretudo aqueles que estamos envolvidos na tarefa grave de disseminar a boa nova de Jesus, hoje o Espiritismo, os ensinamentos da nossa querida doutrina espírita. Então Jesus continua orientando os apóstolos. Ele diz: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa do nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte, quer dizer, fale em meu nome, que é chegado o reino de Deus, que os tempos são chegados. Trabalhai em curar os enfermos de Jesus. Limpai os leprosos, ressuscitai os que estão mortos nas sombras do crime e das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei e também esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. E aqui, meus irmãos, Jesus convoca que nós, os apóstolos, não é, os trabalhadores da primeira hora, porque nós estamos na primeira hora da regeneração. Os apóstolos, o colégio apostolar, eles são os trabalhadores daquela primeira hora, daquele momento. E nós somos os trabalhadores, não mais da última, mas da primeira, do mundo regenerado. Ou seja, nós devemos seguir os exemplos do Cristo. E Jesus ensina aqui, orienta. Essas orientações nos servem. Cuida dos sofredores. Cuida dos doentes. Os doentes do corpo, os doentes da alma. Diminui as aflições. Quer dizer, nos convoca ao trabalho de caridade. Não se concebe um espírita que fica só no campo da teoria e que não arregaça as mangas e vai ao encontro dos irmãos em sofrimento. Isso não é espiritismo.
O Espiritismo é um convite profundo a essa aproximação em humanidade dos nossos irmãos. Não podemos nos encastelar estudando a doutrina espírita, 1000 retóricas, 1000 reflexões e pouca prática, e pouca execução, pouca ação transformadora, seja no nosso lar, seja na casa espírita, no nosso trabalho, onde estivermos, nós devemos apostolar. O espírita, ele deve segurar a bandeira do Cristo, a bandeira do Ismael, Deus, Cristo, caridade. Deve falar de amor, de fraternidade, divulgar as ideias novas, as ideias que estão se contrapondo àquelas que vão ficar para trás. Por exemplo, não se concebe um cristão, um espírita racista. Vejam, meus irmãos, que ainda ontem foi o dia da consciência negra. Como é importante ainda termos essas datas para que nós possamos valorizar o povo preto, as pessoas que reencarnaram na cor preta, com a epiderme preta, e que são ainda na nossa cultura, na nossa sociedade, vilipendiadas, perseguidas, maltratadas e excluídas. Nós devemos sim desenvolver uma consciência que o racismo ainda existe e temos que identificá-lo por fraternidade, por amor. E devemos agir de todas as formas, seja na legislação, mas nas condutas, na prática, para incluir a todos, seja na casa espírita, seja em todos os lugares da nossa sociedade. Não se admite e não podemos admitir um mundo de regeneração em que as pessoas, pela sua cor, sejam maltratadas, consideradas inferiores, como ainda nós vemos. Então, sim, precisamos de um dia de consciência negra. Não precisamos de um dia de consciência branca, porque o branco não sofre racismo. Eu sou branca, nunca sofri racismo. Nunca. Tenho 51 anos. Mas pergunte aos nossos irmãos que reencarnaram na cor preta. Como é difícil entrar numa loja e ser vigiado pelos seguranças. E tantas outras coisas terríveis que acontecem com os nossos irmãos negros. Então nós espíritas, que não vamos pegar bandeiras políticas, mas devemos sim agir na fraternidade. Não devemos seguir as paixões do momento, nem essas personagens treslocadas políticas do momento. Nosso Mestre Jesus é o nosso norte. O Evangelho é o nosso norte. O amor é o nosso norte. A fraternidade universal é o nosso norte. Então todo preconceito de casta, de etnia, de raça, todo preconceito, seja ele qual for, é sinônimo da nossa inferioridade moral. E devemos trabalhar para superar. Devemos pregar a boa nova. E boa nova. E Jesus é fraternidade, é respeito. Respeito pelas diferenças. Então somos convidados a diminuir as dores. E somos também, como de Jesus, nós, os apóstolos desses dias somos convidados também a esclarecer, a ensinar, esclarecer todos os espíritos que se encontram em trevas, com a mente em trevas. Ou seja, com a mente presa na obscuridade, não é? Ainda presa no ódio, no rancor, no egoísmo. Não é, meus irmãos? E Jesus segue ensinando aos apóstolos esses ensinamentos iluminados que nos servem e que devemos gravar em nosso coração. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja ir os bens do céu. Olha lá, Jesus ensinando que a gente não deve fazer proselitismo. Devemos sim jogar as sementes, mas não forçar ninguém
a pensar como nós pensamos, a agir como nós agimos, porque Ele assim não fez, nem Deus nosso Pai assim faz. Respeita profundamente o nosso livre-arbítrio. Então, quem quer escutar a boa nova? Quem está pronto? Quem está com prontidão para beber da água limpa, dessa fonte cristalina? Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sem conservardes nenhum rancor, e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Nossa, meus irmãos, a simplicidade das pombas, a mansuetude, mas a prudência, ou seja, sermos prudentes, não é? É por essa razão que acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais, sim. Sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. É verdade. Quanto à ideia de Deus, em muitos templos hoje, mesmo se dizendo o nome de Jesus, a ideia de Deus e os ensinamentos de Jesus estão exilados. No entanto, continua ensinando Jesus. Nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco, e sereis inspirado quanto ao que houverdes de dizer. É isso aí, meus irmãos. São esses os ensinamentos amorosos do Evangelho de Jesus. Essa é a postura do apóstolo. E nós somos convidados a apostolar, todos nós, que possamos estar com os corações voltados em amor e em alegria, resistindo, em resistência amorosa. Não fiquemos desalentados, não fiquemos sem esperança. Tudo passa, gente. Os dias, esses dias de dor, de sofrimento que ainda estamos atravessando, esse aparente poderio de iniquidades, isso tudo vai passar e nova luz se revelará, porque assim está escrito. Jesus, que é o governador do nosso orbe, nos espera. Sigamos em frente. Muita paz a todos, que todos possam estar envolvidos em doces vibrações de paz. Saudações a todos os companheiros que acompanharam esse encontro, esse breve estudo nessa tarde. Um abraço muito grande aqui do Recife, dos companheiros do Movimento Espírita aqui do Recife, especialmente da Fraternidade Espírita Peixotinho, aqui estou vinculada, e ao Centro Espírita e do Centro Espírita Sem Fronteiras. Muita paz.